Nosso assunto é sobre Igreja Viva do Senhor Jesus. Nós queremos falar sobre características de uma igreja viva. Irmãos, o que determina uma igreja viva? O que determina se uma igreja é viva? Para mim, uma igreja viva é uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. É uma igreja onde o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, onde que Ele direciona, o controle da igreja está sobre Ele. A igreja não é de pastores, nós não, como pastores, não somos o dono da igreja, nós não somos os senhores da igreja. Essa igreja, a primeira igreja batista em São Gabriel do Oeste, é do Senhor Jesus, amém? Uma igreja viva é determinada por quem é o seu Senhor. Se Cristo é o Senhor, se é Ele quem conduz, essa igreja então, ela é viva. Consequentemente, qual é a característica de uma igreja morta então? É uma igreja em que Cristo não é mais o Senhor, não é Ele mais quem direciona, não é Ele mais que conduz, as coisas são feitas não é mais por Ele, nem através dEle, são pessoas que estão à frente. Biologicamente, uma pessoa que sofreu um trauma na sua mente, onde houve morte encefálica, né? No seu cérebro não está funcionando mais, morte cerebral, essa pessoa, por mais que o seu organismo esteja funcionando por aparelhos, o seu coração esteja batendo, ela é diagnosticada morta, porque a cabeça não funciona, o cérebro não funciona mais. Irmãos, se nós formos desligados da cabeça que é Cristo, nós não funcionaremos mais direito, nós estamos mortos. É uma igreja que não está mais seguindo a orientação de Cristo, é uma igreja que não obedece mais a Cristo. Então, assim como o corpo humano, nós precisamos estar alinhados, ligados a Cristo que é o cabeça, amém? Bem, biblicamente tem uma igreja que viveu isso. E eu queria começar só fazendo menção disso. Em Apocalipse capítulo 3, nós vemos a igreja de Sardes. O Senhor Jesus, Ele dá uma palavra para aquela igreja, e essa palavra é interessante, irmãos, para que a gente possa aprender algumas coisas. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, só vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Olha, Jesus está dizendo que Ele sabe exatamente quais são as práticas da igreja, as atitudes da igreja, nada escapa dEle. Mesmo que Ele não seja mais o cabeça, Ele está consciente do que acontece, do que essa igreja faz, do que nós realizamos aqui dentro e fora daqui. O Senhor Jesus sabe, Ele está ciente disso. E o texto diz assim, continuando: vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Vocês estão dizendo que vocês estão vivos. A palavra de vocês é uma palavra como se houvesse vida, mas na verdade o que Jesus está dizendo é que vocês já morreram. E por que eles já morreram? No versículo 2 explica: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que Deus exige. A consequência daquela igreja está praticamente morta, é a desobediência ao Senhor, a Jesus Cristo que é o cabeça. A partir do momento que uma igreja não segue mais a direção de Cristo, que ela faz qualquer outra coisa que não seja o que o Senhor quer, a nossa missão nessa terra, irmãos, nós estamos indo num caminho de morte. Cristo é o cabeça, é Ele quem direciona, é Ele quem nos controla, é Ele quem deve ser o Senhor das nossas vidas. A desobediência é o não cumprimento completo da vontade de Deus. É quando nós não seguimos completamente a vontade de Deus. E essa igreja então ela perde o seu propósito. E eu imagino que era uma igreja que continuava com as suas atividades. Provavelmente ela tinha os seus cultos, ela tinha os louvores acontecendo.
poderia ter reuniões nas casas, as células, as atividades ainda continuavam acontecendo. Mas assim como aquele corpo que o cérebro já não está mais vivo, agora o corpo ainda está por aparelhos, tendo alguma reação, o coração batendo, uma igreja que não tem mais Cristo como cabeça, ela ainda também consegue realizar algumas coisas, mas não é vida, e não produz vida. Irmãos, a minha maior preocupação como pastor é se nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu para nós fazermos. É se você está entendendo qual é o seu papel, qual é a sua missão nessa terra. É se você entendeu qual é o propósito de Deus para nós como igreja. E é onde eu tenho buscado e temos orado muito com os pastores, para que nós possamos trazer uma mensagem muito clara para você, sobre quem você é em Deus e qual é o seu papel nessa terra. Porque nós não podemos manter a liturgia de culto, as programações, só porque nós sempre fizemos assim. Nós temos que fazer as coisas de Deus do jeito de Deus, e para a obra e para a glória de Deus. Tem que ser do jeito de Deus, e tem que ser para Deus. Aquela igreja não tinha mais sinais vitais. Os sinais vitais não têm a ver com o que ela faz, com o que ela estava fazendo, mas o sinal vital que identifica uma igreja se está viva, tem a ver com o que ela é. E é importante você entender, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, e tudo que ele mais quer é que você entenda quem você é em Deus, quem você é em Jesus. Nem todo louvor adora a Deus, embora a letra fale de Deus. Nem toda mensagem é inspirada por Deus, embora ensine sobre Deus. Nem todo culto exalta o nome de Deus, embora muitas vezes a gente esteja usando a Bíblia. Se use a Bíblia. Porque se Jesus não for o Senhor, se Ele não for a inspiração, se o propósito não for Ele, você pode ter atitudes, você pode ter ações, você pode ter obras, mas aquilo não terá aprovação de Deus, porque você só está fazendo, e você não está sendo. Eu queria que você entendesse isso. Os sinais vitais de uma igreja viva não está ligado em fazer, mas em ser. Os sinais vitais de uma igreja viva não está ligado naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Eu queria que você falasse para algumas pessoas aí do seu lado, o importante é quem você é. Até porque Jesus não te chamou para fazer, Ele te chamou para ser. O Senhor Jesus, Ele te chamou para ser. Porque fazer, queridos, está associado a uma intenção. Eu faço algo porque eu tenho algum benefício naquilo que eu faço. Eu realizo uma obra porque de alguma forma aquilo me faz bem ou me satisfaz. Então quando eu faço por fazer, eu tenho algum benefício, eu faço porque aquilo vai me trazer alguma vantagem. Por isso que nós não fomos chamados para fazer. Porque quando nós fazemos por fazer, quando as coisas dão errado, eu deixo de fazer. Quando as coisas não saem do nosso jeito, eu não quero mais fazer, porque eu me cansei de fazer. E eu vejo muitos líderes querendo fazer as coisas, querendo liderar uma célula, querendo liderar um ministério, se envolvendo em fazer, mas estão esquecendo que eles precisam ser. Qual é a diferença em fazer e ser? Ser tem a ver com a sua essência. Ser tem a ver com a sua essência. Eu faço porque faz parte de mim. Meus irmãos, eu estava aqui sentado, o Espírito Santo falou que eu sou a mensagem aqui nessa noite. Isso faz parte da minha essência. Eu nasci para isso. Deus me fez para pastorear. Deus me fez para dar com uma missão específica. E quando eu faço isso, eu não faço por fazer. Eu faço isso porque é o que eu nasci para fazer. Você nasceu para fazer a obra de Deus.
Você nasceu com um propósito, irmãos, e não é fazer por fazer, você faz porque aquilo, ele sai de você, aquilo emana de você, é como se algo que você fizesse porque você tem muito prazer em fazer, porque realmente é você em Cristo fazendo. Você está entendendo essa palavra? Por que eu não posso fazer por fazer, irmãos? Eu trago aquele texto de Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Versículo 21 a 23. Homens que fizeram, talvez fizeram até mais do que você. E se Jesus gostasse só daquilo que nós fazemos, esses homens seriam aprovados, mas eles não foram. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo teu poder, o poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu não sei como a sua versão está aí, mas na linguagem de hoje diz assim: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Aqueles homens apresentam grandes atitudes deles. Eles pregaram a palavra, eles anunciaram o nome de Deus, eles curaram enfermos, aquelas pessoas fizeram vários milagres, e Jesus está dizendo: não me interessa o que vocês fizeram, me interessa com quem vocês são, e eu não conheço vocês. Isso me leva a entender, irmãos, que a gente pode ter muitas obras nessa terra, mas mesmo assim não ser conhecido lá nos céus. Porque o Senhor não está tão interessado naquilo que você faz, Ele está interessado em quem você é. Porque quando você entende quem você é, você vai fazer sim, mas não por uma obrigação, não porque alguém mandou, não porque líderes estão te cobrando, você vai fazer porque isso faz parte de você. Nós temos que entender, irmãos, quem nós somos em Cristo. Esses homens, apesar de terem várias atitudes, eles não eram conhecidos. Nunca os conheci. O sinal vital está ligado a uma identidade, a quem você é, e não aquilo que você faz. Eu não sei se você sabe, mas Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou toda a natureza, todos os animais, todas as plantas. Deus criou os seres humanos. Tudo que existe é obra da criação de Deus. Amém? Quando o vagalume brilha, isso não surpreende a Deus, porque Deus fez o vagalume para brilhar. Quando o cachorro late, irmãos, o latido do cachorro não surpreende a Deus. Olha, ele está latindo, porque Deus fez o cachorro com a capacidade de latir. Deus não deu ao cachorro a capacidade de miar, Ele deu ao gato, né? Não é as coisas que eles fazem, não é o brilho do vagalume, não é o latido do cachorro, mas é o que eles são que agrada a Deus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis que à medida que Deus ia fazendo as coisas, os animais, as plantas, Ele dizendo: isso é muito bom, isso é bom, é a obra da criação. Deus se agrada com a sua criação. O que alegra o coração de Deus é ver a criação dele cumprindo o seu propósito. Amém, irmãos? O que alegra o coração de Deus ao ver a sua vida é quando você cumpre o propósito de ganhar vidas e cuidar bem delas. O que alegra o coração quando Ele vê você é quando você multiplica vidas saudáveis. Aleluia, irmãos. Você está entendendo essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus. A alegria do coração dele é você. Glória a Deus. Você é a alegria. Você é o que motiva o coração de Deus. Deus se alegra com quem você é.
Você é precioso aos olhos do Senhor. E é importante você entender isso, irmãos, porque isso vai te ajudar muito a agir nessa terra, a cumprir a sua missão. E eu quero ler com vocês agora o livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Nós vamos ler a melhor mensagem pregada nessa terra, pregada pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. E esse sermão é chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Está em Mateus, a partir do capítulo 5, né? Mas vamos ler apenas os versículos 13 a 16. Aqui nós vamos estar falando sobre quem você é. Duas características da sua identidade. Preste atenção. Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Jesus não está dizendo você tem o sal da terra. Jesus não disse você conhece o sal. Mas Ele está dizendo você é o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser pisado e ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Há pouco tempo atrás eu creio que eu ministrei uma palavra nesse sentido. Eu creio que se Deus está trazendo a palavra de novo é porque nós precisamos voltar e a entender o que isso significa. O Senhor está dizendo que nós somos o sal. Uma igreja, a igreja viva, ela tem a capacidade, a condição de salgar a terra, e ela também tem a condição de iluminar esse mundo. Uma igreja viva tem condição de salgar e de iluminar. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? O sal, você sabe que naquela época, uma das principais propriedades era de conservação. Eles não tinham geladeira, então o alimento ele se estragava facilmente. Então era jogado sal nas carnes, nos peixes, e ali era preservado por mais tempo. Semelhantemente, irmãos, esse mundo ele está em deterioração. Esse mundo está piorando cada dia mais. As pessoas elas estão se aperfeiçoando na sua capacidade de prejudicar o próximo, de magoar o próximo. As pessoas elas estão se tornando cada vez mais mesquinhas, mais egoístas. A população humana tem se tornado cada vez mais diferente do propósito original de Deus. Teve uma história de uma mãe que foi encontrada na beira da estrada. Algumas pessoas chegaram até ela e chegaram para socorrê-la. E ela começou a gritar: os meus filhos. E ela falou: não, mas as pessoas estavam sorrindo, seus filhos não estão aqui, só encontramos a senhora. Não, eles estão dentro do carro. E logo abaixo tinha um rio, um açude, e o carro dela tinha entrado naquele açude, e tinha 2 ou 3 crianças lá dentro. E ela começou a chorar desesperada: meus filhos estavam lá dentro, eu tentei socorrer, eu não consegui, acorde meus filhos, salva os meus filhos. E aquelas crianças estavam mortas dentro do carro. A investigação começou a fazer o seu trabalho e descobriu que aquelas crianças já estavam mortas. A conversa daquela mulher não estava batendo com as informações. E descobriu que aquela mãe, que estava namorando uma pessoa que não era o pai dos seus filhos, e cujo seu namorado não gostava das crianças, havia matado os próprios filhos e tentado ocultar,
fazendo de conta que era um acidente, mas na verdade ela já havia matado eles e deixado seus filhos para terminar de morrer afogado. Para salvar o seu namoro, para ficar com o seu noivo, com o seu atual marido, ela matou os próprios filhos. Então, a outra história que você conhece, de um pastor que acorda à noite e o quarto das crianças está pegando fogo, e aquelas crianças morrem carbonizadas, e ele compartilha isso na mídia social, e todo mundo, o Brasil inteiro fica sabendo dos filhos do pastor que morreram queimados, um filho e um enteado. O relato daquele pastor não batia, porque a conversa dele não estava se adequando aos fatos. Então se descobre que aquelas crianças, antes de morrerem, elas tinham sido abusadas sexualmente, e elas foram queimadas vivas pelo próprio pai. Esse é o mundo em que nós vivemos, irmãos. As pessoas, elas estão se aperfeiçoando no mal. Eu peguei algumas informações com o Dr. Fábio sobre a nossa cidade. Ele deu uma relação de algumas ocorrências de 1º de janeiro de 2017 a dia 14 de junho de 2018, quase 1 ano e meio o período. E algumas ocorrências que ele me passou, eu quero trazer para vocês. Nesse quase 1 ano e meio aqui em São Gabriel, somente aqui em nossa cidade, houveram 8 homicídios, 3 suicídios, estupros envolvendo crianças, adolescentes, bebês, 40, aqui em São Gabriel do Oeste. Nós sabemos, irmãos, que talvez seja 3 vezes ou mais das coisas que não chegam, das crianças que não contam, que não chega até a polícia. 40 estupros, violência doméstica, que envolve ameaças, agressões físicas, injúrias, 178 violências domésticas, mulheres apanhando dos seus maridos, furtos, 506 furtos nesse tempo, 44 roubos, tráfico de drogas e porte de drogas, 112, drogas apreendidas entre maconha, cocaína e crack, foram apreendidas 2 toneladas de drogas aqui em São Gabriel do Oeste. Pessoas presas, 300 pessoas foram presas nesse período. Eu não quis perguntar quantas foram soltas, mas eu acho que das 300, umas 350. Foram quase 2.000 ocorrências registradas nesse 1 ano e meio. Irmãos, nós estamos falando de uma cidade com menos de 30 mil habitantes, uma cidade que nós consideramos calma, pacata, mas na verdade a criminalidade, a maldade do ser humano está aumentando. Eu tentei dar uma olhada, mas não tem muitos registros, mas com certeza alguns anos atrás era bem inferior. É claro que com o aumento, com o crescimento da nossa população municipal, a tendência é aumentar sim os crimes. Mas acontece aonde tem o ser humano, tem maldade. Onde as pessoas estão caminhando cada vez mais para prejudicar umas às outras. Irmãos, e o Senhor fala que nós somos sal, exatamente para ajudar essas pessoas a preservar os padrões, a palavra de Deus no meio desse povo que está se corrompendo. A igreja, ela está aqui com um propósito. Uma igreja viva, irmãos, ela está inserida nessa comunidade. Talvez as crianças abusadas sejam amigas, parentes, próximas, vizinhos nossos. Jovens que cresceram com a gente e que hoje são traficantes. A igreja está aqui para salgar. Nós estamos aqui com a missão, irmãos, de levar a conservação de Cristo a essa humanidade que está se perdendo. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos lidar com um problema que não é nosso. Esse problema de drogas eu não tenho na minha família, então não é um problema meu. Esse problema de prostituição não é na minha casa, então não é meu. E muitas vezes a gente age assim.
jogando a responsabilidade para qualquer outra pessoa, menos para nós. Nós estamos aqui para salgar. Eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado: você está aqui para salgar. Meus irmãos, Deus coloca a igreja nesse mundo que está em estágio de putrefação, para salgar, para dar sabor, para preservar e para proclamar Cristo a solução para a humanidade. Mas também nós somos luz, e a luz ela serve para iluminar, para clarear. Quando a Bíblia faz referência sobre luz, ela está falando também sobre a referência de Cristo, a necessidade que Cristo precisa, que as pessoas têm de receber Cristo. Quando nós falamos da presença de Jesus, nós estamos também falando da justiça, da direção, da confiança, da igualdade, da esperança. Na verdade, o que as pessoas precisam é de Jesus. Nós temos que ser sal, sim, através das nossas vidas, sendo referenciais para as pessoas, de como se portar, de como ser um marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom profissional. Você é sal, e através da sua vida, dos seus exemplos, as pessoas vão ser edificadas através de você. Mas também as pessoas precisam de Cristo. Por quê? Porque esse mundo está em trevas. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Senhor está dizendo assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo está trabalhando exatamente para cegar. Ele não quer que as pessoas entendam. Ele não quer que as pessoas tenham salvação em Jesus. Ele não quer que as pessoas entendam que o que vai mudar o contexto familiar deles, aquelas brigas, aquela discórdia, aquele ambiente de morte dentro de casa, é Jesus, é Ele brilhando dentro daquela casa que vai mudar isso. O diabo não quer. Ele coloca situações, ele coloca festas, ele coloca coisas para que você faça, para que você se interta, e você acha que aquilo vai resolver. Mas a gente sabe que não. Mas as pessoas estão cegas. Eu anotei uma coisa na minha Bíblia ano passado para falar esse ano, eu acho que agora é a hora. Não é festa, irmãos, que vai mudar o ambiente e a alegria da sua vida. Preste atenção, jovem. Preste atenção, pais. Cuidado aonde você está liberando o seu filho para ir. Cuidado o lugar onde você está indo, as companhias com quem eles têm andado. Vocês, pais, são responsáveis pelos seus filhos. E você, jovem, você não está entendendo o mal que está por trás, o inimigo que está tentando destruir a sua vida. Nós estamos aqui para ser luz, irmãos. Esse negócio de não tem nada a ver, de que o importante é ser feliz, irmãos, isso é conversa de Satanás que está cegando a sua visão. Não quer que você entenda que o inimigo está destruindo a sua vida. E as decisões que você tem tomado, as decisões que você toma, tem te aproximado cada vez mais desse precipício. E tem caminho que não tem volta. Cuidado. Amém, igreja? Eu acho que a gente tem que ser mais direto, irmãos, porque as pessoas elas não estão entendendo. A gente passou o ano inteiro pregando, e as pessoas ainda continuam. Então a gente vai dar umas palavras mais diretas, porque se você quer uma vida vitoriosa, se você quer ser uma igreja viva, se você quer Cristo presente na sua vida, se você quer seu casamento restaurado, seus filhos andando no caminho do Senhor, ande na luz, seja luz, viva a luz de Cristo. Irmãos, eu creio aqui que eu sou boca do Senhor nessa noite, irmãos. A gente não fala, irmãos, mas depois a gente tem que restaurar esses casamentos quebrados. Esses jovens que vêm com tentativa de suicídio. Irmão, só a gente sabe o que a gente vê nessa juventude se perdendo. Eu falo isso com temor e tremor, irmãos. Eu não me alegro em ter que chamar a atenção da igreja, mas é que a igreja não tem acordado muitas vezes, irmãos. Você está brincando com Satanás, e quem vai brincar com você é ele.
com marionete. Nós estamos planejando, nós temos um seminário Paz da Liberdade daqui a uns dias, nós estamos indo lá para quebrar traumas que aconteceram nesses lugares, nesses ambientes, de pais que não disseram não, pais que não se posicionaram, e que filhos estão cheios de traumas e de coisas para serem quebradas, para serem resolvidas no mundo espiritual. E aí você, com um pensamento liberal, fala assim, não tem nada a ver, vai lá, vai ser feliz, é da idade. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos e desses pais. Irmãos, nós estamos aqui para facilitar, para iluminar, para levar as pessoas ao acesso a Cristo. A igreja, queridos, é o melhor método de Deus para a expansão do seu reino. Entenda isso. A igreja é o melhor método de Deus para a expansão do seu reino. Nós somos a ferramenta que Deus vai usar nessa era, nessa geração. É através de nós, da igreja viva, porque nós somos o reflexo de Cristo. Como igreja viva, nós precisamos crescer em 2 aspectos: na nossa capacidade de salgar, que tem a ver com qualidade, e na nossa capacidade de iluminar, que tem a ver com intensidade. Eu quero apresentar para vocês um gráfico. Põe para mim aquele segundo slide. Irmãos, meu tempo está acabando. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5. Então já tem bastante tempo, acho que dá até, tem bastante 5 minutos aí. Pastor Paulo Mazzoni, irmãos, ele fez esse desenho, nós participamos da conferência da Assembleia, 72ª Assembleia da Convenção Batista, ele foi o preletor, e ele trouxe esse desenho. São duas colunas aí, né? A primeira do sal, parte de baixo é pouco sabor, lá em cima é muito sabor. O que é pouco sabor? Pouco sabor é aquele crente que não tem intimidade com Deus, que não salga, que não tem o Espírito Santo ativo na vida dele, é aquela pessoa que não tem vida de oração, que não medita na palavra, que não possui testemunho de vida, aquela pessoa fria espiritualmente. Então é o crente que tem pouco sabor. O muito sabor é aquele avivado, cheio do Espírito Santo, que prega, que tem Deus na sua vida, é um homem de oração. Amém? Aquela de baixo, a horizontal, é a coluna da luz. Então tem o crente escondido e tem o revelado. Qual é o escondido? É o agente secreto, aquele que não aparece para nada, aquele que não se envolve em nada, não quer compromisso, é um indiferente com as pessoas, vive na zona de conforto. Então são 2 colunas, e nós como crentes, irmão, nós temos que buscar dar o nosso melhor e sermos a melhor expressão da glória de Deus, tanto na nossa qualidade como sal, e quanto na nossa capacidade como luz. O problema é os opostos. Tem 2 problemas aqui que eu quero trabalhar com vocês em cima desse quadro aí. É o crente que é 10 em sabor, o cara tem Deus na vida dele, é convertido, é um leitor da palavra, é um servo de Deus, o cara é 10, mas em compensação em luz ele é 0, ele não brilha. Essas pessoas são os crentes indiferentes. Irmãos, e me preocupa muito, são pessoas que são cheias de Deus, pessoas convertidas, pessoas que têm experiência com o Espírito Santo, pessoas que têm dons, que oram em línguas, que fazem um monte de coisa, mas eles não brilham, eles não transmitem isso a ninguém, eles não passam isso para ninguém, eles não compartilham isso com ninguém, são pessoas que não anunciam, são pessoas que estão preocupadas só com elas mesmas, elas vêm para os cultos, recebe, mas guarda para si, são indiferentes, estão pensando em si mesmos. Irmãos, essa é uma grande característica da igreja hoje. Eu compartilhei com o pessoal do Tadel, semana passada, uma história de uma mulher que acorda à noite com um grito desesperado, socorro! E ela acorda com aquele grito, fica apavorada, ela sai correndo, vai para o quarto da filha dela, abre a porta, liga a luz, percebe que a filha dela estava lá dormindo. Ela põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, graças a Deus.
ela fecha, desliga a luz, fecha a porta, vai até a porta da frente, confere se ela está bem fechada, volta para sua cama e dorme como se nada tivesse acontecido. O problema não é comigo, o pedido de socorro não é da minha filha, então não é problema meu. Quantos pedidos de socorro muitas vezes chegam até nós, ou que a gente está vendo, ou que passa, e a gente, não, isso não é problema meu, isso não é responsabilidade minha. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de ser luz dentro da nossa casa, nós deixamos de iluminar os nossos filhos, nós não estendemos aquilo que Deus já nos deu. Nós temos a salvação, irmãos, e nós não podemos nos conformar com as pessoas que estão sem ela. Crente que é sal e luz, que quem faz parte dessa igreja viva, irmãos, não se conforma com isso. Nós não podemos dormir com nossa cabeça no travesseiro em paz, sabendo que tem gente morrendo sem Jesus em nossa cidade. E aí tem gente que fala assim, cada um que... É por isso que eu tenho dificuldade, eu converso muito com o pastor Elias sobre algumas teologias, né? E eu sou mais arminiano do que calvinista, já deixo aqui, porque para mim o pensamento calvinista é aquele pensamento em que todo mundo é predestinado, e que se é predestinado, então eu não preciso falar de Jesus, cada um de qualquer forma vai chegar até Deus, vai ter a salvação, por causa da predestinação dele. É uma forma do pensamento calvinista. Eu não creio assim, irmãos. Eu creio que a mensagem tem que ser pregada, e mesmo que isso fosse verdade, você sabe quem vai ser salvo? Não sabe. Então nós temos que pregar para todos, nós temos que anunciar a palavra para todos. Nós estamos aqui como igreja viva para anunciar a palavra para todas as pessoas dessa cidade, e nós vamos começar por São Gabriel do Oeste, mas nós vamos chegar às nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos ser luz. Compartilhe o que Deus tem te dado, divida dessa água, seja luz. Mas tem um outro problema, outro extremo, é a pessoa que é zero sabor. Cadê? Não tem sal, não tem vida de oração, não tem testemunho, não lê a palavra, não tem intimidade, mas ele gosta de brilhar, ele gosta de aparecer, ele gosta de falar, ele gosta de anunciar. Esse é um outro problema, irmãos. Aqui entra o cristão hipócrita, porque ele está falando de coisas que ele não vive. Ele coloca julgo sobre as pessoas que ele mesmo não tem, ele cobra atitudes dos outros que ele mesmo não faz. É aquele que diz assim, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E começa na sua casa. Esse tipo de pessoas, ele não convence ninguém, muito pelo contrário, ele cria ainda mais barreiras para que os outros cheguem até Deus, porque ele não dá testemunho. Irmãos, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Como que nós vamos falar de Jesus para os outros se nós não estamos vivendo isso? Eu não estou te desaconselhando ou te desanimando a não ser luz, eu estou te aconselhando a ser sal, para que a sua luz, a luz que está em ti, brilhe cada vez melhor. Seja sal, tenha intimidade, busque o Espírito Santo. Cadê os dons do Espírito Santo sobre a sua vida? Irmãos, nós temos que estar buscando constantemente isso. Só que há uma necessidade tão grande de que haja luz nesse mundo, que eu vejo até um ímpio querendo ser luz. E eu vejo mais ímpio se preocupando com a fome das pessoas, com o problema das pessoas, muitas vezes, do que a própria igreja. Há uma necessidade de luz, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus fala que o diabo muitas vezes ele se disfarça de anjo de luz. Por quê? Porque as pessoas que estão nessas trevas, quando ela vê um lampejo de luz, fala, é isso aí que eu preciso, é esse caminho que eu preciso, é essa ideologia que eu preciso, é essa teologia que eu preciso. E as pessoas estão caminhando por esses caminhos, porque tem um lampejo de luz ali, mas não é a luz de Cristo.
Porque talvez a nossa luz não está brilhando lá. E se brilha, não é acompanhada do sal. Existem dois tipos de pecadores. Pecador confesso, que eu creio que somos nós aqui, em nome de Jesus. Pecador confesso é aquele que não tem prazer no pecado, não vive na prática do pecado, mas muito embora algumas vezes ele caia assim em pecado, porque é da nossa natureza, mas ele não tem prazer em estar lá. Lá não é um lugar que dá alegria, lá não é um lugar que ele tem satisfação, ele não se conforma com aquilo, e ele busca a presença de Deus para não voltar mais para aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de vazio, é um lugar da ausência de Deus, de separação de Deus. Pecador confesso, embora ele peque, ele vive sempre no arrependimento, ele busca o arrependimento e confessar o seu pecado. Mas tem o pecador convicto. O pecador convicto é aquele que está na prática, aquele que anda no pecado, aquele que está tendo prazer nisso, aquele que quer conciliar a sua vida com Deus, mas não quer viver longe daquela prática, daquele pecado, da corrupção, da mentira e da depravação humana. Meus irmãos, e são muitos assim, muitas vezes dentro das igrejas, mas pessoas que estão vivendo na convicção do pecado. É isso mesmo, eu não quero sair disso, eu quero viver desse jeito, eu quero viver com essa atitude. Não abandona a pornografia, não abandona a prostituição, continua passando as pessoas para trás, tirando proveito da ingenuidade dos outros. São pessoas que não mudam e não querem mudar. Muitas pessoas falam muito, mas agem pouco. Ensinam seus filhos com palavras, mas não com atitudes. E sinceramente eu não sei qual desses dois tipos é pior. Se é o que conhece e não fala, ou se é o que não vive e quer ensinar para os outros. Mas eu sei o que Deus quer de nós. Fala assim: eu sou a igreja viva do Senhor Jesus, que como sal e como luz irei transformar a minha cidade, a minha nação, e todos se converterão ao Cristo que eu sirvo. Amém? Deus vai te dar pessoas a quem você vai compartilhar, e essas pessoas se converterão porque é Cristo agindo em você. Pessoas vão cruzar na sua vida, elas terão as suas vidas transformadas, porque você está apenas transmitindo uma luz que já brilhou em você, e agora você é a luz. Você será um transformador de vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar.